Assunto que eu tenho certeza que você não sabe nada. Você sabe por quê? Porque eu não sei. O Marcelo sabe muito. E nossos convidados que estão aqui hoje... Tem que entender, né? Tem que entender, entendem e dão aula sobre isso. Nós estamos aqui hoje com a Laís Dias, o Thales Arruda, do escritório Arruda e Pinto. Como vai? Boa tarde, tudo bem? Prazer em tê-los aqui. Prazer, gente. Boa tarde. Obrigado pela visita de vocês. Gente, quando a gente começa a falar de regimento interno, convenção condominial, já me dá uma dor de cabeça. Eu tenho certeza que os moradores têm essa mesma sensação. Então, vocês estão aqui hoje para desmistificar esse assunto e dar um pouco mais de entendimento para aquele que não entende nada como eu. E eu vou estar aqui na situação de leigo como um morador. Tudo bem, Marcelo? Sem problema nenhum. Você vai estar aqui entendendo bastante, né? Bastante, né? Então, primeiro, Tenho que entender. Então, eu quero começar já pelo básico. O que é o regimento interno? O que é a convenção condominial? Qual a diferença? Me ajuda a entender. Quer começar, Thales? Vamos lá. Vocês ficam à vontade, vocês Isso. podem falar ao mesmo tempo. Aqui a gente tá em Um casa. falando por cima do outro. A ideia é Sem essa. problema nenhum. Vamos lá. O regimento interno, ele dita o dia a dia do condomínio. As normas são as normas de convivência do condomínio, os horários de funcionamento, como cada espaço do condomínio deve funcionar, como a academia deve funcionar, salão de festas, espaço pet. Pet, né? Pet circulando por condomínio. Exatamente. Tudo que é regra de convivência está descrito no regulamento interno. Necessidade de documentação para obra, enfim, tudo de convivência do condomínio está direto no regulamento dia a interno. dia, né, do condomínio. Isso é o regimento interno. E a Exatamente. convenção condominial? A nossa convenção, né, que É. a gente já se engloba, né, Não, por a gente claro. estar no âmbito do condomínio, a gente já se Você já engloba assumiu como... para você a Isso, convenção já condominial, peguei, entendi. de tanto que a gente usa, né? A convenção, ela tá ligada com a nossa lei, né? Com a Constituição, com o Código Civil, para poder dispor ali as regras básicas de um condomínio, o que precisa ter, até questões de fração ideal, a questão de fachada do condomínio, a divisão de parte comum, o que é parte comum, o que é parte privativa do condomínio. Então, assim, ela engloba a questão do condomínio em si, né? O condomínio como... a gente chama até... Eu chamo, né? Eu falo para todo mundo como uma sociedade. Sim. É uma Perfeito, pequena sociedade, perfeito. né? Então, dita as regras básicas daquele condomínio. Como será feito o rateio de cotas condominiais, enfim. É a estrutura Isso básica. deve ser complicado, hein? Não é fácil. Se a gente fala de dinheiro, não é fácil. Mas, assim, é a estrutura básica do funcionamento, né? Do que o condomínio tem e aquilo que não tem. E aí, no regimento, você vai lá, entra no detalhe de como será descrito o dia a dia. Então, se você tivesse que definir em uma frase a diferença entre os dois, qual seria? A convenção é o pilar. E o regimento interno, ele define o dia a dia. O regimento interno, ele São as normas de conduta. São as normas de eu conduta. acho que é o harmônico, né? Isso, O regimento interno, ele faz a harmonia do condomínio. Sim. Porque ele vai de acordo com cada condomínio, do dia a dia de cada condomínio. Os dois têm a mesma dificuldade para alterar? Fazer alterações? Não. A convenção, ela precisa do quórum de 2/3 dos condôminos. E o regimento interno, aí vamos lá para a diferença, né? Ah, sim. Se o regimento interno estiver dentro da convenção, a gente vai precisar do mesmo quórum, de 2/3. Caso o regimento interno não esteja dentro da Perfeito. convenção, ela só a maioria simples dentro de chamando uma assembleia, né? Sempre chamando a assembleia, isso é bom colocar, para poder fazer essa alteração. E aí, Marcelo? Então, Eu tenho certeza que você já está querendo fazer um monte de perguntas. Não, vou botar só uma contestação, não vou nem ser uma pergunta. A convenção, eu vejo mais as regras iniciais e a parte legal. Né? E o regimento interno, assim, eu só gostaria de salientar, porque o regimento interno, o que acontece em um condomínio, às vezes não acontece em outro. Por isso que são as normas de conduta, são a forma de como aqueles moradores vão conviver naquele espaço. Né? Às vezes, em um condomínio, não permite... colocar um grupo musical, botar um pagode, botar alguma coisa, de repente o outro A pessoa já estaria fazendo gosta. muito bem, desculpa. Eu queria me meter falando aqui. Se não quiser botar um pagode, eu vou ficar muito feliz. Mas quem determina aquela forma de convivência exatamente é esse regimento interno. E às vezes é muito engraçado que para um condomínio é uma coisa assim, se você mudar aquele ponto daquele regimento interno, até o síndico é destituído, no outro é uma coisa normal que as pessoas aceitam amigavelmente. Então, assim... É por isso até legal a gente colocar o regimento interno, ou até caso venha a ser feita uma mudança de convenção, em votação, né? Você colocar disposto para os condôminos para eles opinarem também no que É isso que eu pode ia vir a perguntar. ser, Boa a ser pergunta. colocado.
em que situação os condôminos eles devem, ou se eles devem fazer alterações ou sugerir alterações em ambos. Eu vou explicar por quê. Se fosse eu até fiz uma brincadeira aqui com o pagode, espero que o pessoal não me cancele na internet, mas de qualquer forma, eu, por exemplo, eu ia pedir pra vaga ser o dobro do tamanho pra ninguém arranhar meu carro, eu ia querer que ninguém escutasse música alta, eu ia falar com todo mundo pode andar livre com os pés pelo condomínio, porque é uma questão que eu defendo. Só que cada um defende uma opinião diferente. Como isso funciona na hora de dar opiniões e aceitar essas opiniões das pessoas? Como o regimento interno, ele define todas as regras de convivência, né? O grande questão do regimento interno é esse, né? Ele é regulamentar a convivência daquele espaço específico, porque cada condomínio, como o Marcelo colocou, ele tem sua peculiaridade. Tem um condomínio que é de frente para a praia e que, naturalmente, ele tem algumas regras diferenciadas com relação a passar nas áreas comuns com traje de banho, a passar eventualmente descalço, ou ter uma entrada especificamente para isso. Entendeu? Tem alguns condomínios que a gente advoga que você não entra pelo hall social principal, é com traje de banho, mas ele tem uma entrada própria para isso. Entendi. E essa regra é plenamente válida. Por quê? Porque naquela comunidade, ele precisa dessa especificidade. Agora, em outros locais que você não tem piscina e que você não tem praia próximo, talvez essa regra seja um tanto quanto irrelevante. Por quê? Porque ninguém, naturalmente, num prédio na Marginal Paulista vai estar passando de sunga e biquíni. Sim. Muito improvável. Eu acho que a mudança é muito assim, como o Thales falou, né, de condomínio para condomínio, mas de um senso comum. O síndico, né, acho que cabe muito ao síndico ver essa necessidade, tanto da mudança da convenção quanto da mudança do regimento interno. Das solicitações que são feitas para os síndicos, do dia a dia, ele está analisando o dia a dia. O que está precisando ser colocado, o que está sendo solicitado, o que tem no regimento interno não está dando certo e precisa ser mudado. Então, acho que o papel do síndico, nesse momento, é bem importante para poder ele ver essas solicitações e colocar, vamos dizer assim, fazer reuniões para ver a opinião dos condôminos para poder ver. Mas deve ser um caos, né? Deve ser um caos ficar recebendo a opinião de todo mundo, filtrar e conseguir colocar em votação para que funcione, né? Perfeito. Sim, mas é muito importante a participação dos condôminos, porque muitas das vezes tem uma série de questões no regimento interno que causam desconforto a uma série de condôminos e eles habitualmente não reclamam. E quando são eventualmente notificados, quando são compelidos a respeitar aquela regra que o incomoda, eles falam, pô, mas eu não concordo e ninguém concorda. E não foi na Assembleia. Ótimo. É isso. Tem que pedir. Não foi, não votou mas quer reclamar. Tem que pedir para o síndico trazer esse tema à baila na Assembleia para votar se altera ou se não altera. Até porque o regimento é para regular da melhor forma possível a convivência daquela comunidade. Eu tenho 2 condomínios em Copacabana, assim, aqui a gente está falando de cultura, né? Nessa parte de regimento interno. Eu tenho um que as pessoas eles saem da praia normalmente, sem camisa, entram, sem problema nenhum. É uma coisa normal para eles. Eu tenho outro condomínio também em Copacabana. Se você fizer isso, é quase uma ofensa para os moradores. Quando alguém vem de fora lá e entra sem camisa, assim, a gente tem até que notificar. Que as pessoas não estão entrando nos bons costumes do prédio. Entendi. Então, assim, é uma coisa muito cultural. Quando a gente fala de cláusulas ou itens que tem que estar, devem existir itens essenciais que devam estar na convenção. Sim. Esses itens essenciais, eu acredito que tem ali uma regra de montagem. Sim. Não acredito que... Poxa, se souber de cabeça vai ser incrível, mas vocês têm como dizer mais ou menos quais são esses itens essenciais? Vou fazer uma colinha aqui, tá? Mas assim, a gente tem estão pautados no Código Civil. Sim. Tá? Que fala da convenção é o 1332 e os seguintes. E a lei de edificações, que é 4.591, diz... Deixa eu ver aqui a data. Antes de você falar, eu quero falar com você de casa. Eu quero agradecer você. Enquanto ela está procurando, eu vou dar um tempo para ela procurar, para ela se ajeitar ali. Enquanto isso, eu quero falar com vocês que nossos patrocinadores estão nas telas laterais. São empresas incríveis e muito idôneas. O Thales Arruda e o do Arruda e Pinto é um patrocinador nosso. E é uma empresa que está sempre nos dando suporte. E a gente tem um prazer de sempre informar a vocês que se precisarem de qualquer ajuda, de qualquer tipo de serviço, de qualquer apoio, o escritório Arruda e Pinto está aqui para favorecer
favorecer vocês também. O contato dele vai estar na descrição desse vídeo. Então, vão lá e dão uma curtida também nas redes sociais. Isso aí. Não é isso, Thales? Belo pitch de venda, gostei de ver. Mas assim, sobre a convenção, o próprio Código Civil ele estipula quais são os itens que precisam ter na convenção. Sim. Você precisa descrever quais são as partes comuns, quais são as partes privativas, a questão das vagas. Você precisa descrever como é a forma de rateio daquele condomínio, se é por fração ideal, que normalmente é o que é estabelecido pelo Código Civil. Perfeito. Mas que o Código Civil também diz que você pode ter um rateio diferente se a convenção assim dispor. Enfim, é um norte, é o basilar das regras de convivência, que são as questões legais mais pertinentes, mais relevantes. Falei pra você de casa que o cara sabia muito? Os dois sabem muito e eles sabem de cabeça. A Laís vai ler agora alguma coisa pra gente que eu tenho certeza que vai ser importante também. Fala aí, Laís. Ó, vou ler um artigo básico, assim, que fala alguns pontos, Perfeito. tá? Fica à vontade. É o artigo 1334, que fala assim: além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a Convenção determinará: inciso 1º, a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Inciso 2º, sua forma de administração. Inciso 3º, a competência das assembleias, forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações. Inciso 4º, as sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores. Inciso 5º, o regimento interno. Então, assim, são alguns pontos que são bem importantes, né? E que são discutíveis. Essenciais, né? Essenciais para a convenção, que a lei determina que a convenção tem que ter aqueles pontos. Se não tiver aqueles pontos, a convenção não está completa. É isso que eu ia falar. E a própria lei, ela fala do regimento interno. Por quê? Porque a lei, se você parar para analisar, ela traz um norte. E ela fala, e o regimento interno? Para que o regimento interno, ele entre um detalhe do funcionamento de cada espaço, para atender aquela comunidade especificamente. Porque o Código Civil, ele não tem como criar regras específicas para espaço pet, espaço multiuso, lan house, para uma série para mercadinho. Isso tem que estar descrito onde? No regimento interno. Eu quero fazer uma pergunta pro Marcelo. Vamos lá. Você tá aqui para ser entrevistado, Marcelo? Aqui, a gente tá aqui para tudo. Quantos moradores já leram a convenção condominial ou o estatuto do condomínio ou com o regimento interno? Isso depende muito da quantidade de moradores. Mas é a maioria? É assim, vamos te dizer o seguinte, num condomínio que tenha 10, 420? Isso é uma estimativa boa, né? Uma estimativa boa. Eu acho que leu. Você está sendo generoso. Eu acho. Olhou aquele ponto que lhe 10%. interessa. Olhou aquele ponto que lhe interessa. E eles não têm a menor ideia da Não importância sabe que é, nem né? o que é uma convenção e o que é um regulamento interno. Alguns deles eu acho que ficam sabendo só quando leva uma multa. E vem escrito, né? Porque na multa ela tem que ser especificada, a notificação ela tem que ser especificada. Mas hoje vão conhecer e vão entender. Pode da gente. E muitas das vezes o condomínio fala assim, mas eu não tinha consciência, eu não sabia que eu não podia. Ora, mas se você vive dentro do condomínio, você precisa saber quais são as regras de funcionamento. É uma boa pergunta pra gente fazer de comentário, né? né? Você de casa, que sabia que existia ou não sabia, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Então, ainda tem outra coisa maneira, que quando a pessoa é multada, né? Por causa do item tal da convenção, aí o cara vai ler a convenção não por causa da multa que ele levou, para saber se algum vizinho está fazendo algo errado, para chegar pro síndico e falar o seguinte: você me multou, mas por que você não multou o outro condomínio que está fazendo? Funciona assim? Funciona dessa forma. Exatamente assim. Rapaz. Então, já que isso funciona dessa forma, qual é a importância de uma elaboração bem feita para evitar problemas e o que pode impactar na vida dos moradores? Por exemplo, uma convenção condominial mal feita pode impactar na vida dos moradores no dia a dia? Sem dúvidas. Assim, é basilar que a convenção esteja bem feita. É basilar. É muito culto. É muito refinado o linguajar dele, né? É verdade. Fala aí, Thales. Às vezes sai alguma coisa assim que até eu mesmo fico surpreso. Quando você fala basilar dessa, eu tenho que falar, chama até de doutor, Thales. Que doutor nada. Assim, é fundamental, é de suma importância que seja uma convenção bem feita e atualizada. Até porque nós temos alterações legislativas e a sociedade, ela é mutável, né? No direito, a gente sempre fala o seguinte: a lei, ela reage ao fato social. Ou seja, primeiro as coisas acontecem, depois alguém fala o seguinte: olha, já que isso aconteceu, eu preciso ajustar a legislação a isso aqui que já é um fato. Sim. Então, e a sociedade, nos últimos anos, com todas as tecnologias que nós temos à disposição, com a velocidade de informação,
a sociedade tem mudado seu comportamento de Sim, forma muito perfeito, rápida. perfeito. Então, é fundamental que a gente faça a atualização da convenção e do regimento também, para que eles estejam de acordo com a necessidade daquela comunidade. Eu fico imaginando como isso deve ter impactado o funcionamento do condomínio na época da pandemia. Eu sei que já passaram 4 anos, 3 anos, mas imagina como isso deve ser complicado quando as pessoas não sabiam as regras de convivência e estavam todas presas dentro dos seus imóveis. O regulamento interno Nossa. foi mudado durante a pandemia muitas vezes, né? Porque tinham leis e leis a cada dia. Era cada dia um decreto Cada dia novo. um decreto, uma coisa diferente. E você tinha que ir adequando o condomínio, né? E a boa convivência dos condomínios. Por que a boa convivência? Porque tava todo mundo dentro de casa. Quando que tá todo mundo dentro de casa? Não tem. Quando tá todo mundo... Surgem problemas que no dia a dia não surgem. Não surge. As pessoas sempre ficaram pouco em casa, né? Assim, um casal médio normalmente sai para trabalhar, quando tem filho vai para escola, tal, você não fica muito dentro de casa. Na pandemia, estava todo mundo dentro de casa 24 horas. Então, o barulho do vizinho ao longo do dia te afeta porque você está trabalhando de home office. Teve gente que descobriu que era casado. Exatamente. E teve Porque tava muita sexta, sábado, domingo em casa. E teve muita gente descasando também, Os né? Não é o é. termo, mas foi o recorde de divórcio. divórcio, porque né? a convivência realmente aumentou muito. E não foi só mudança de leis, né? De os decretos que foram feitos na época. Até muitas das coisas que nós utilizamos hoje nos condomínios, né? A gente acabou de passar aqui agora a Rede Johnson, a portaria remota, Sim. o controle facial, tá? Foi desenvolvido exatamente Nesse na época período, da pandemia para que as pessoas não tocassem, né? Porque antigamente você tinha Dedo, parte né? digital, então os tagzinhos. Hoje, nós temos hoje dentro do condomínio a parte de controle facial exatamente por causa da pandemia. As assembleias online, Virtuais. as assembleias virtuais. Até hoje tem até as híbridas, né? Também Hoje- vieram da... Elas foram sancionadas, Sim. né, a partir do momento da pandemia. Deixa eu só complementar, a gente está Deve. falando ainda de convenção. Por favor. Né? A convenção é uma coisa tão séria, né? Tem condomínios que você compra um apartamento e às vezes o corretor te vem e fala assim, você tem uma vaga no teu condomínio. Sim. Mas é a vaga escriturada ou é parqueamento? Uhum. Né? Porque os caras falam, mas eu comprei com uma vaga. Na convenção que vai determinar se aquela vaga ali, na verdade, é do parqueamento, porque quando você tem parqueamento, quem regula isso é o regimento interno. É o síndico, através dos moradores, que regula. Quando você tem uma vaga privativa, aquela vaga é sua. Tá? Então, ali também determina como vai ser feito até a parte de estacionamento. Vem Se escrito você- no seu RGI, né? E É, pode, vem escrito. e pode estar descrito também se a sua vaga ela é aquele espaço físico sempre ou se as vagas são rotativas. São rotativas, exatamente. Se decidir, por exemplo, vou mudar de assunto radicalmente aqui, mas eu acho que é muito pertinente. Decidir que quero tentar implantar um mercadinho dentro do meu condomínio. Isso precisa ser votado. Isso precisa ter algum tipo de alteração, ou do estatuto do condomínio, ou da convenção. Alguma coisa precisa ser alterada? Depende, né? Acho que depende muito... Muito não, né? Depende de onde o condomínio, os condôminos, né, em si, Isso, sim. a sociedade condominal quer colocar esse mercadinho. Porque tem os espaços dentro do condomínio e na convenção, toda a convenção vem denominando todos os espaços que existem dentro do condomínio. Entendi. Perfeito. Então, a partir Que é do as suas momento... destinações específicas, né, de Sim. cada espaço. Exato. Então, a partir do momento que você vai fazer uma alteração de algo que já está descrito para aquilo, para que aquilo vai Destinação servir, adequada, a destinação adequada, você está fazendo uma alteração de destinação comum Perfeito, sim. daquele local. Precisa e ser isso na votado. convenção precisa ser votado. E a alteração de destinação de área comum são 2/3. Sim. Ah, então vamos aproveitar. Então, não, antes de entrar, mas também, na maioria dos mercadinhos também não tem um local específico. Normalmente são Isso. nas entradas dos condomínios. Então, ali você também não tem nenhuma mudança de destinação. Então, não precisa Não dos precisa, 2/3. exatamente. Entendi. Mas então depende precisa se ser você- votado, então. Não precisa Isso, ser votado, votado, se votado, você sim. aceita ou Em não. qualquer Ah, caso é. precisa ser votado. Qualquer caso precisa. O que diferencia é o quórum da votação. Se você Ah. fizer 2/3 dos condôminos Ou se ou de maioria maioria simples. simples Maioria dos simples. presentes na Então, Assembleia. eu fiquei pensando aqui que eu acho que existem algumas dúvidas sobre votação, porque as pessoas falam, tem que ter unanimidade, tem que ter 2/3, tem que ter maioria. Eu não tenho a menor ideia do que é o quê, e eu vou perguntar algumas coisas e eu queria que vocês respondessem. Vocês conseguem me responder se eu for falando alguns assim, soltando alguns? Depende. Olha, o depende é a frase talvez mais falada pelo advogado. Porque tudo rapaz, depende. Então, assim, depende. Mas né? se depender, você dá uma explicação rápida? Claro. Eu sei que você é muito se eu souber, objetivo. sim, se eu souber, sim. Eu sei que você é muito objetivo, suas explicações são em sim ou não, mas vou pedir pra você me ajudar. Vamos lá. Mercadinho. Quantos % tem que ser de votação? Depende. Depende. Ai, meu Deus, começamos Porque o bem. mercadinho, por Vamos exemplo, lá. se você precisar alterar
Se o mercadinho for implantado, por exemplo, em um local que já tem uma destinação específica, você precisa dos 2/3 dos condôminos para mudar a destinação daquele local. Tá. Se esse local ele não tiver destinação alguma, você não precisa dos 2/3, você pode fazer com a maioria simples da Assembleia. Maioria simples é a metade mais um. É a maioria simples dos presentes na Assembleia. Dos presentes na Assembleia. A maioria naquela Assembleia. Na Assembleia. Exatamente. Ah, interessante. Exemplo, a gente tem um bicicletário. Se você quiser acabar com aquele bicicletário para botar um mercadinho ali. Sim. Aí você está mudando destinação. Sim. E são 2/3 dos condôminos. Dos condôminos. Se por acaso já tiver uma área específica, um espaço tem multiuso... Tem um gramado que está parado ali e ninguém usa para nada. Exatamente. Aí sim, a maioria simples da Assembleia. Maioria simples da Assembleia. Da Assembleia. Não é a maioria simples do condômino. São 2/3 dos condôminos. O que são os condôminos? Todo mundo que... Todos os moradores. São 500 unidades, são 2/3 de 500 unidades. É melhor fazer de 450, que fica mais fácil. Gostei. Tá. E a maioria simples são dos presentes naquela Assembleia que está sendo discutido o assunto. Então, vamos lá. Mercadinho já começou com depende, mas vocês explicaram perfeitamente. E até eu entendi. Academia. Para implantar a academia... Depende. Depende também. Mesma coisa, né? Porque, na realidade, não importa qual seja a destinação... Assim, não importa é muito vago, né? Mas, via de regra, a destinação específica que será dada não é tão relevante. O mais relevante, desde que não fira lei, algo nesse sentido. O mais relevante você tá alterando aquele espaço, ele já tem estabelecido na convenção uma denominação específica, que ele é, por exemplo, uma lan house, ou casa do zelador, ou ele tem uma destinação específica, ou ele não tem uma destinação específica, ele é só um espaço do condomínio. A casa do zelador, pelo que eu entendi, vamos lá, eu acho que eu comecei a entender. Casa do zelador tem uma destinação específica. Ela é casa do zelador. Pode ser, se eu quiser alterar isso, eu preciso de 2/3 dos condôminos. Pode ser, assim, eu acho que um exemplo até melhor do que a casa do zelador é, por exemplo, um espaço que é um espaço multiuso. Ou não, vamos botar lan house, né? Antigamente lan house era uma moda, era uma febre, e hoje em dia não tem mais lan house porque todo mundo tem telefone. Então, o espaço na convenção diz que ali funcionaria uma lan house. Para você implementar um mercadinho, 2/3. E para implementar qualquer outra coisa, academia, um espaço pet shop, enfim, 2/3. Entendi. Agora, aquele espaço específico, ele não tem destinação alguma estabelecida na convenção e você quer dar uma destinação, você precisa só de maioria simples. Maioria simples. Só complementando, nós temos um condomínio em comum, né? A gente entrou no condomínio aqui na Zona Norte, onde o Dr. Tales já era o advogado lá desde 2019. É um bom advogado. Ótimo. Ter amigo vale mais do que qualquer outra coisa, né, cara? Os amigos são muito generosos com a gente. Como que eu vou falar que não é se ele também é nosso advogado da empresa? É verdade, não tem como. Então, nós temos um espaço lá que era com a destinação de lixeira. O que a gente vai fazer? Isso vale essa ideia para todos os síndicos. A gente e tem um grupo que não fazer fazer uma arena para lutas, essas coisas assim. Lá eles estão querendo trocar um espaço que a convenção diz que é uma lixeira para colocar um espaço luta. 2/3. 2/3. Mudança de destinação. Aprendi, viu? Aprendeu. Então, só que qual é o bizu que a gente vai dar aqui? Na verdade, a gente não vai mudar para fazer luta. A gente vai criar primeiro um espaço multiuso, com 2/3 também, e depois, daqui a 1 ano, 2 anos, porque como o Dr. Tales falou aqui agora, lan house, teve um tempo atrás que já vinha entrega, as construtoras já entregavam para lan house, hoje já ninguém usa mais. Eu entendi, o espaço multiuso é um coringa que depois pode ser utilizado para qualquer coisa. Exatamente. É isso. Maioria simples. Maioria simples. Você acaba com um problema futuro. Você é esperto, porque você dá uma destinação... Eu tenho bons advogados no meu lado. Porque você acaba dando uma destinação diferenciada para o espaço multiuso, que também não é definitiva. Naquele momento, esse espaço ele pode te atender de uma determinada forma. Pode ser que no futuro ele vai te atender melhor, vai atender melhor a massa condominial de uma forma diferente. Mas mudando de estilo de votação, por exemplo, eu estou falando só de espaços físicos. Agora, então, vamos entrar num assunto mais polêmico. Carregamento de veículo elétrico. Maioria bem sim. polêmico mesmo, que não é um assunto bem atual. Não, né? tem um mais polêmico ainda que provavelmente o Wesley vai falar. Vamos tocar nesse assunto. Esse assunto. está bem alta por conta da grande demanda que está tendo de carros elétricos e carros híbridos. Assim, vamos por depende de novo, né? Não. Porque o carro elétrico, o carro híbrido, ele depende de uma demanda de carga de energia. Sim. E
precisa primeiro, né, chamar um engenheiro elétrico. Opa! Um engenheiro elétrico para poder ver a instalação elétrica daquele condomínio, para poder ver a carga, ele suporta aquela carga, né? Sim. A gente apresenta um laudo técnico que determine que aquele prédio é aquele cabeamento, não é só a carga do prédio, e sim um cabeamento também, ele suporta aquilo. E outra, você mudar a estruturação do cabeamento do prédio para atender o carregamento elétrico morador, né? E um morador. E outra, o cabeamento do prédio é área comum. Sim. Você está mudando, fazendo uma obra na área comum. E depende de votação também. Então, e nesse caso a votação, se tiver que mudar o cabeamento ou mudar... se você precisar mudar a estrutura interna do condomínio, você também precisa dos 2/3. Porque, olha só, vai se instalar. Se um morador quiser instalar na vaga dele, não for uma vaga própria, ele até não vai ter nenhum tipo de alteração. Mas se tiver que criar um carregador veicular para qualquer morador que compre um carro elétrico, é outra coisa, né? Mas, por exemplo, o condomínio pode instalar para moradores que queiram carregar o carro. Exatamente. Copacabana, nós fizemos uma obra que ele pediu, eu quero 3 pontos de carregamento veicular espalhados pelo nosso estacionamento. Que aí qualquer condomínio. Do condomínio. Agora, do condômino, você inviabiliza muitas das vezes. Por quê? Porque se cada condômino tiver o seu, o cabeamento do condomínio não suporta. Você precisaria alterar tudo. E aí também você precisa do quórum específico. Até porque a demanda de energia vai ser muito maior. Imagina todo mundo carregando ao mesmo tempo. Exatamente. Eu tenho um condomínio em Copacabana que a construtora já entregou com todos os aparelhos para fazer hoje a recarga elétrica. Tá, por ser uma realidade, né? Tá sendo... Então aí entra o depende, né? Esse condomínio já foi projetado para isso. Então eu acredito que com maioria simples... É só votar a liberação. E aí a gente acho que não seria nem maioria simples, na verdade, já está liberada. Porque já está na convenção. Eu acho que talvez, se a construtora já deixou todo o cabeamento, toda a rede própria... E os aparelhos também. E os aparelhos também, para instalação em todas as vagas, aí seria só cada condomínio fazer a sua instalação. Não tem um, que é um espaço reservado para qualquer morador que quiser ir lá fazer então a recarga. Então com certeza na verdade já está liberado. Com certeza já está descrito na convenção e já tem, até no regimento também já está. E o último que eu queria abordar antes de a gente mudar de assunto. Fachada... Não, esse ainda não. Mudança de característica de fachada condominial. Por exemplo, a fachada cerâmica e quer mudar para pintura, ou pintura quer mudar para cerâmica, ou quer mudar a cor da fachada. Precisa de uma votação de quantos %? 2/3 dos condôminos. E hoje, na realidade, para você mudar até a destinação do edifício, você transformar um edifício residencial em comercial ou vice-versa, você precisa de 2/3 dos condôminos. Então, mudança de característica de fachada, hoje, 2/3. 2/3. Alteração da fachada, 2/3 da massa condominial. Então, acho que o Marcelo vai gostar agora da pergunta que eu vou fazer, que é o seguinte. Quando você fala em mudança de destinação do edifício, do funcionamento do edifício, nos vem na cabeça essa polêmica absurda que é o Airbnb hoje. E eu tenho certeza que a gente vai perder um tempinho conversando sobre isso para entender. Vocês acham hoje... Vou começar a pergunta dessa forma. Sim. Vocês acham hoje que o Airbnb deveria ser votado pelos condôminos? Com certeza. Com certeza. Porque ele dá um impacto total na vida dos condôminos presentes, né? Dos moradores do dia a dia. Vai mudar, porque são pessoas diferentes entrando e saindo ali do condomínio o tempo todo. Aí é uma grande questão hoje em dia, né? De que eles falam da segurança, da utilização de forma diferente, porque eles até não conhecem... Até do porteiro, né? O porteiro passa a ser um concierge quase, né? É isso. Exatamente. Assim, muitas das vezes as pessoas que... A gente não pode generalizar, né? Mas muitas das vezes fazem festa, não respeitam as regras condominiais, não conhecem as regras também, colocam o som até tarde. Às vezes o público é um pouco diferente do público que está ali para morar habitualmente, né? Nós fizemos até um episódio, né, com o Dr. Pedro Barbosa para falar sobre Airbnb. Isso. Né? E uma coisa assim que eu gravei é que a justiça, como não existe uma regra, né? Não existe uma lei própria para o Airbnb. Não tem uma lei própria para isso ainda. Não existe nenhum tipo de regulamentação do Airbnb no Brasil. No Brasil? Falou que um dos únicos países que não tem regulamentação é o Brasil. Isso é péssimo. É um dos que mais utiliza, né? Exatamente. Olha o tamanho do Brasil, o tamanho da nossa costa, né? E a gente também tem diversos locais
com um clima mais... todo tipo de temperatura, né? Sim. Tem uma costa muito grande e que recebe muito turista do mundo todo. Sim. E a gente não tem uma lei que regulamente o funcionamento. Mas o que o doutor Pedro Barbosa quis salientar foi exatamente isso, que o judiciário está deixando por conta dos condomínios, através de mudança ou da convenção ou do regimento interno, para decidir quais são as regras de boa convivência com os moradores. Por isso que é tão importante a gente levar para a Assembleia. Por quê? Por exemplo, vamos imaginar que a gente está tratando de um condomínio em Gramado, que são apartamentos pequenos, apartamentos de um quarto, flat. Não. Olha, Gramado é uma cidade altamente turística. Sim. Será que os condôminos lá, eles querem proibir o Airbnb ou a locação por curtíssima temporada, ou eles querem arrecadar com essas locações? Muito possivelmente lá eles querem arrecadar. Agora, quando você traz para um condomínio de idosos, aqui no Rio ou em qualquer outro lugar, que aquela massa condominial, aquela comunidade condominial, é um público que reside ali efetivamente. Tem idosos, tem crianças, tem famílias. Será que eles querem todos os problemas que essa locação por curta temporada traz? Porque você coloca pessoas que... em risco. Você não tem tanto conhecimento. Você traz, eventualmente, pessoas que estão indo para festa, estão querendo aproveitar, que estão um pouco diferente daquela rotina, né? Então, eu vou criar uma polêmica aqui. Só complementando, nesse último mês, nós tivemos 2 casos de assaltos através de Airbnb. Inclusive, um do lado no condomínio nosso, em Ipanema. Eles alugaram, entraram, na hora que fizeram que eles adentraram, né, dentro do estacionamento, eles renderam o zelador e roubaram todos os moradores lá E dentro. assim, os próprios seguranças do condomínio ou o porteiro, eles ficam vendidos, na né? verdade. Como que, por exemplo, o controle. segurança, a pessoa chegou, fez o cadastro, está com a reserva, o segurança vai permitir a entrada. Mas, por exemplo, numa madrugada, ele sai do apartamento dele e invade o apartamento ao lado. Ele só transitou no corredor. Como que o segurança que está na portaria vai saber? Essa pessoa que entrou com mala, por exemplo, uma mala vazia, ela sai com a mala cheia, o segurança não sabe. Tem como saber. Então, assim... E nem foi preparado. Na verdade, dentro do condomínio não tem segurança. Normalmente, ou é porteiro ou é vigia. Nem vigilante tem. Aí que tá o problema, porque nem o cara armado tá ali embaixo. Quando a gente fala de um centro comercial, né, normalmente tem os vigilantes armados. Mas dentro do condomínio não foi preparado para isso. Exatamente. Nem tem expertise assim, os porteiros para isso. Até nos condomínios em que existe essa mão de obra específica, eles também não estão preparados para, por exemplo, algo no corredor. Porque, assim, são diversas... Você imagina um condomínio que tem 400 unidades, que 200 fazem esse tipo de locação. Olha, a pessoa saiu de uma unidade e entrou em outra, só transitou pelos corredores, como que o vigia vai saber? Quando vocês falam sobre a quantidade de problemas que isso oferece, realmente, o Airbnb é um invento, né, para ganho de capital e tal, investimento, mas ele também traz muitos malefícios dentro da convivência, dentro do espaço do condomínio, principalmente pela segurança, como o Marcelo salientou. Quando a gente pensa nisso, a gente não pode pensar numa forma taxativa do Airbnb funcionar, porque, por exemplo, se eu morasse num condomínio e eu não praticasse o Airbnb no meu condomínio, eu sempre votaria no não. Então, votar vai ficar quase que 100% vai ser proibido e não encontrou uma solução. A taxação de apartamentos dentro de condomínio, uma modificação de cota ou de pagamento em apartamentos que podem ser alugados como Airbnb, seria uma solução? Por exemplo, um condomínio, um apartamento paga R$ 1.200 de cota condominial. Ele vai passar a pagar R$ 2.000 de cota condominial. Pelo aumento da necessidade de alguma coisa, pelo aumento, de repente, de algum funcionamento. Será que isso pode ser uma solução? Hoje a gente não tem uma lei específica sobre isso, né? Então, mas a opinião de vocês, vocês acham que poderia ser uma solução ou não? Olha, acho que é um caminho. Pode ser que seja realmente um caminho. Assim, é uma ideia. O difícil é você realmente compilar essa ideia e passar a executá-la. Porque, por exemplo, a cota condominial, ela é cobrada de acordo com a fração ideal via de regra. Igual a gente falou até no mas para aquele funcionamento. Dentro do próprio... Exatamente. Do próprio Código Civil vem escrito, né? Sim. Que tem que ser por fração a cota condominial. Então, assim, geralmente pela fração ideal é o metro quadrado que é cobrado, né? A cota condominial. Você faz... O Marcelo pode até explicar melhor essa questão do...
Ai. Você faz o rateio de acordo com o seu percentual no todo, que é a sua Exato. fração ideal. Perfeito. Só que assim, o imóvel que ele é alugado pelo Airbnb, muito possivelmente ele dá mais trabalho na portaria. A mudança de cota, de repente, Até porque ajudar. toda hora a administração ela precisa cadastrar novos visitantes, novos ocupantes, né? Mas hoje a gente não tem uma legislação sobre o tema. Então, assim, realmente é uma questão que fica um pouco vaga, né? Então, eu tenho assim, um Sua exemplo... opinião, né? Eu tenho um exemplo muito claro. Nós temos hoje um condomínio ali na Avenida Atlântica. É um condomínio novo, fez agora 2 anos. E, por acaso, esse tem já a separação da parte de... É o condomínio que o pessoal do Airbnb tá fazendo sexo na varanda? Esse mesmo. Ah, tá, legal. É esse mesmo. Então, o que aconteceu nesse condomínio? Agora, em dezembro, normalmente a gente paga para Águas do Rio em torno de 10, 12 mil reais. Chegou a conta de água esse mês, 22 mil reais. Por quê? Esse condomínio ele tem 50 unidades, só que só tem 5 moradores. Todos os outros são investidores. As pessoas vieram para passar o final do ano no Rio de Janeiro, usaram água à vontade, porque não é deles mesmo, né? Não tem a dor do dono. Até porque esse tipo de locação, quando você faz, já está tudo incluso, já está inclusa a sua energia, já está incluso a água que você utiliza. E muitas das vezes as pessoas não têm consciência de usar de maneira racional, de maneira que um morador, que um condômino, ele utiliza e nem tem um cuidado com a coisa que precisa. Não tem o zelo porque não é dele. Não tem a dor do dono. Não é meu, né? Então eu não preciso. Mas eu tô falando isso porque dessa forma. o nosso condomínio ele tem a individualização da água. Só que a maioria deles ali em Copacabana não tem. Perfeito. Imagina agora, antigos, né? Vamos supor, nossos são 50, vamos supor, botar o mesmo padrão, 50, onde 25 sejam moradores e 25 não, que tem o Airbnb. Aí chega uma conta de 22 mil reais, onde as pessoas já estavam acostumadas a pagar 10 e ter que ratear esses 22 mil devido ao aumento de moradores, de cortíssima, o locatário de cortíssima temporada. E o rateio vai ser entre pessoas com moradores convencionais e pessoas que ganham dinheiro com aquele imóvel, né? Exatamente. E todos vão ter que pagar igual. Isso assim, aí eu acho a injustiça. Vão ter que pagar de acuerdo com a fração. Com a fração. Porque a água comum, ela é dividida pela fração inicial. Como advogado é sempre advogado daquele lá também, né? Famoso. Vou fazer a pergunta. Mas, ao longo do ano, a alocação para turismo, ela é sazonal. Sim. Ela é no carnaval, ela é no final do ano, nos feriados prolongados. Imóvel, né? E abril, maio, agosto, setembro, os períodos que o imóvel fica vazio, será que é justo com o proprietário da unidade que aluga para o Airbnb pagar a conta de água de 10 mil reais, sendo que a unidade ficou fechada? Polêmica! Sendo que a unidade ficou fechada e o proprietário vizinho, mora ele, a esposa e 3 crianças. Com o Thales, não, eu discordo totalmente. Eu concordo com o Thales. Nós fizemos aqui, não sei se você vai lembrar, nós fizemos aqui um episódio chamado Tema 414. Sim. Teve 2 advogados aqui de muito nome. O advogado é fraco. Dois advogados de muito nome aqui, de renome no mundo condominial e no mundo do consumidor. Chamado Thales Arruda. Chamado Thales Arruda, e que exatamente Coelho, hoje, fenômeno. devido a esse tema 414, independente se você usar ou não, se for Airbnb ou não, essa pessoa vai ter que pagar de qualquer maneira esse valor. Mas você acha justo? Não é totalmente, eu acho totalmente injusto. Mas só que aqui no Brasil a gente não vê se é justiça ou injustiça. Na verdade, você paga... Do seu ponto de vista, Thales. Assim, eu fiz um contraponto aqui só para gerar o debate realmente. Se fosse o controle pelo relógio, como era antigamente, concordo contigo plenamente. Se o cara não utiliza, também porque ele vai pagar água se não utiliza. Mas a partir do momento que teve essa regulamentação do tema 414, eu acho que todo acaba... mundo, só para deixar claro, o tema 414 regulamentou que a cobrança de água será pelo mínimo... O mínimo para todos. E tem até um episódio nosso, né? Se você quiser assistir, episódio... Dê uma olhada lá no episódio. Então eu quero colocar uma pessoa em saia justa e eu quero fazer uma pergunta para a pessoa se posicionar. Isso. E eu gosto de se posicionar. Lá vem bomba. Essa é pra Laís. Essa é pra Laís. E é justamente pra Laís que ela tá quietinha. Obrigado. A pessoa que ela vai fugir, não foge não. Muito obrigado, eu vou fazer Laís. a pergunta que eu acho que eu já fiz até pro Dr. Pedro Barbosa. Eu vou fazer pro Thales depois, mas primeiro eu quero que a Laís comece. Airbnb deveria ser proibido? Eu acho que não. Por quê? Já que a gente está falando de vários pontos negativos, vários... Precisa regulamentar, né?
Exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que a grande questão do Airbnb é que ela não tem uma regulamentação, uma lei, né, que regulamente. Então, assim, ela tem os prós, igual a gente falou, para as pessoas que usam como investimento, né, o apartamento como investimento, e os contras para na situação de dano, de incômodo, pelas pessoas que estão frequentando, né, o vai e vem, elas não saberem nem o que é o regulamento interno, que a gente acabou de falar aqui, dos benefícios do regulamento interno. Então, acho assim, é muito difícil a gente colocar, mas eu sou a favor do Airbnb, eu sou a favor. Você mora em condomínio? Moro. Seu condomínio, você tem Airbnb? Algum morador faz Airbnb? Eu não sei dizer. Imagina se você tivesse que pagar uma conta de água de 22 mil rateada, sabendo que o outro morador ganha, sei lá, 30 mil de locação com aquele apartamento, e você só mora naquele apartamento. Você seria contra num caso como esse? Eu acho que vai do momento, Polêmica. igual o Thales falou, porque tem momentos assim, igual o regulamento interno, eu não concordo com certas coisas e eu tenho que fazer porque está descrito ali no regulamento interno. E o que o outro condômino também não gosta, ele também tem que fazer porque está no regulamento interno. Você é uma pessoa muito boa, porque eu ia querer matar o dono do o proprietário Mas que foi estaria igual o fazendo Thales Airbnb. falou, o tema Você é 4 em muito 4, boazinha, parabéns. A gente colocou, tem agora todo mundo paga o mínimo, né? Sim. Então... Ó, eu vou não dar um aguentaria exemplo. ter que pagar uma conta rateada de 22 mil porque um cara aluga e eu não alugo. Ó, eu ia me mudar do apartamento e alugar o meu também. Eu vou dar um exemplo que eu passo por isso. Eu moro em um prédio aqui no Rio que tem locação para Airbnb. Diversas pessoas alugam unidades. Inclusive você. Eu não ia falar sobre isso, mas eu também faço. Mas fica tranquilo que o doutor Pedro Barbosa já falou a mesma coisa. Deixa eu te interromper. O Pedro Barbosa falou assim: não, eu acho que Eu sou Airbnb, contra, que não eu sei sou o quê. contra, é isso, aquilo outro. Eu falei assim, mas você é contra completamente? Ele não, eu tenho, mas eu sou contra. Não, Mas assim, é interessante. eu sinceramente não sou contra pelo seguinte, cara. Eu acho que o fato social ali precisa se adequar ao fato social. Perfeito. Sim. E o Airbnb tá aí. E tá no Exatamente. mundo todo. E não vai voltar atrás. Foi a mesma questão do Uber. Vamos regulamentar o Uber, vamos proibir, vamos isso, vamos aquilo. Não vai, gente. A tecnologia chegou e tá aí e não tem o que ser feito. É daqui pra frente. Perfeito. A gente precisa se adequar ao que existe. Agora, retroceder acho que não deve ser o tema. Mas vai enfrentar bastante Então, dificuldade com o ramo hoteleiro, né? Deve enfrentar bastante Eu dificuldade. acho que são diferentes. Mas São acomodações ocupa. diferentes. Mas ocupa o espaço da Não, hotelaria. com certeza, Sim. você tirou uma fatia da hotelaria. Mas, assim, isso já é uma realidade. Já tem alguns anos do Airbnb. E você tem alguma dúvida de que o Airbnb tá aí e vai ficar? Não, nem. Não vai voltar atrás. Assim como o táxi e o Uber. É isso. Exatamente. Os dois Não convivem tem, hoje. não vê mais o... aquelas não tem brigas, Uber, né, que tinha Por isso antigamente. que é tão importante você regulamentar. Para que a coisa funcione de forma ordeira. Agora, retroceder não é o caminho. Então. Não vai acontecer. Entendi. Então você também é contra a proibição. Eu sou contra a proibição, eu sou a favor da regulamentação, até para você criar regras para que a coisa funcione de forma correta. E o Marcelo, é a favor ou contra? Eu sou a favor do Thales. Eu também acho. Só a favor do sou o Thales. Muito obrigado, amigo. Airbnb, Eu falei então. que a amizade Puxa aqui, ó, Marcelo. Vocês estão vendo de cara. O Thales falou, tá falado. O Thales falou, tá falado. Que cara puxa saco do Thales, Eu sou a rapaz. favor. Por que eu tô te falando isso? Porque Marcelo até virou Flamengo. Poxa. Aí não. Tem limite. Vasco. Tem limite, né? Tem limite. Então, vou te dizer desse evento e desse nosso condomínio. Que eu te falei que 45 apartamentos são para o Airbnb. O que nós criamos? Nós temos na tela dos elevadores o Hello. A gente coloca todos os informativos em 3 línguas. Temos em português e nós colocamos também em inglês, espanhol e francês. Quando as chique pessoas você. entram dentro do condomínio, os porteiros não sabem falar, não são poliglotas. O que a gente fez? A gente fez um formulário, um formulário no Google. Ele entrega o tablet e a pessoa responde lá na língua deles aquelas informações informando, as regras do condomínio são essas. E a parte como se fosse uma hotelaria, a gente não permite. Ele não é obrigado a pegar mala de ninguém, não tem local para guardar mala, a responsabilidade é do proprietário, não caso concierge, ocorra. né? Essa é uma boa saída, né? Então, pra a outros gente, condomínios. como já existe a regra de boa convivência dos o moradores. regimento interno. Exatamente. Estabelecendo as regras de boa convivência para atender aquela necessidade. Não terem necessidade de nenhum tipo de regra desse que você está citando em um condomínio que não tem Airbnb. Exatamente. Por isso que o regimento interno, a convenção traz o norte. Sim. Mas o regimento interno,
ele é primordial porque ele regulamenta aquela sociedade. Sim. Entendeu? Então ele traz Mas aí entra a boa gestão. Porque o cara que alugou... Imagina, eu vim lá dos Estados Unidos hoje, vem passar o Réveillon, passar sexta, sábado, domingo, numa praia de Copacabana, eu vou parar e falar, não, vou ler essas 70 páginas da convenção para saber o que eu posso fazer ali. Então, o que a gente faz? A gente coloca ali os pontos principais e a pessoa, no final, aperta dizendo que concorda com aquela regra. Tudo bem. E aí depois pode aplicar alguma multa? No proprietário, com certeza. Na verdade, a responsabilidade é do proprietário. Só que, por causa da nossa gestão, porque, na verdade, a gente não quer multar ninguém. E a gente não quer que o nosso patrimônio seja depredado de nenhuma forma. Até a gente quer que as coisas fluam normalmente. Muitas das vezes falam assim, foram aplicadas quantas multas, porque aplicar a multa é fundamental. Gente, o ideal é que não se aplique nenhuma multa. Exatamente. Porque o ideal é que as pessoas cumpram conscientemente, que elas sejam informadas, que elas sejam informadas, que elas saibam aquilo que elas podem e que não podem fazer, cumpram isso e que as coisas transcorram de boa forma. E as coisas estão funcionando lá normalmente, graças a Deus. Beleza, mas vamos lá. Posso estar sendo ignorante perto do que você está explicando. Airbnb é uma locação de curtíssima temporada. Então, uma pessoa entra hoje e aí ela comete uma infração que é passível de multa, mas antes de ser multado, exige uma notificação. Ok? Tudo bem até aí? Exige uma notificação por algum tipo de problema. Sim. Em tese, sim. Isso. Aí amanhã não é mais essa pessoa. Saiu essa pessoa, entrou uma outra pessoa. A outra pessoa comete uma outra coisa. E também que é passivo de notificação. Então, assim, vai se criar vários pequenos problemas que não vão ser passíveis de multa e, ao mesmo tempo, não vão ser regulamentados e não vão ser cumpridas todas as exigências. Eu acho que essa parte não é nem jurídica. Eu acho que essa parte que você está falando é mais administrativa. Sim, não, tô falando que para mim não vai funcionar completamente. Então, eu como acho que ainda vai ter falhas ainda que vão encontrar. Eu vou pegar, entregue pro proprietário. Eu faço um histórico do que está acontecendo com aquela unidade dele. Sim. Eu falo assim, cria uma cartilha e, por favor, na hora que você trouxer o teu morador, até porque quando a gente pede para quando for entrar, tem que mandar os dados das pessoas que fizeram a locação. Entendi. Que claro, até para que a portaria libere. A portaria fica com a documento para a questão de segurança. A parte de notificações, mas multas, eu tô errado, que primeiro vai ser notificado. Não. Sim, tá certíssimo. E aí vai acabar que desde não que vai seja ocorrer... um crime, algo que... não, aí até a polícia vai lá. Mas aí vem a responsabilidade do proprietário nesse sentido todo. Cabe a ele. Eu acho que deveria ter uma mudança, de repente, no regimento, falando que independente de que seja, mas independente de quem esteja, o inquilino que esteja alugando naquele momento, mas se ocorrer várias infrações diferentes... A notificação é para a unidade. Então, é para a unidade. Exatamente. Então, isso acho que vai... levar hoje, amanhã... Mesmo que sejam pessoas diferentes, vai ser multado do mesmo jeito. Porque o proprietário ele é responsável, inclusive, pelos visitantes. Não só pela pessoa que está alocando, sim, né? Verdade. Se é que se pode chamar de uma locação também, mas é uma outra discussão. Mas pelaquela pessoa, mas inclusive os visitantes. Você vai receber sua mãe na sua casa e na área comum ela comete alguma infração, você naturalmente será notificado por conta disso, ou multado. Entendi. A convenção condominial e o regimento interno, eles estão aqui para poder tentar nortear uma boa convivência e o regulamento correto dos moradores e das normas do condomínio. Qual a importância disso para uma boa convivência entre moradores e condomínio, e funcionamento do condomínio e síndico? Eu quero a sua opinião como síndico, eu quero a opinião deles como advogados e especialistas nesse assunto. Por favor. Eu acho que a sua própria pergunta, eu acho que já é uma resposta, né? No sentido assim, para poder regulamentar, fazer a boa convivência, elas estando alinhadas, igual eu falei, o síndico ele é muito importante nesse momento de fazer valer as regras do condomínio, né? Fazer valer o regimento interno, com campanhas, com demonstrativos, né? Colocar em elevador, colocar nas paredes no hall dos blocos, quando tiverem blocos, para deixar tudo bem alinhado, fazer assembleias, o que a gente chama assim, conversas, né, com os condôminos, para poder demonstrar para eles que ele é um local deles, né? Então, se eles não fizerem valer as leis que estão ali descritas para eles, quem vai fazer valer? Claro. Então, assim, eles são os primeiros a terem que ter a consciência de que aquilo ali tem que ser levado a sério. Então, acho que o papel do síndico é bem importante nesse sentido. Exatamente. Para poder fazer isso acontecer. Deixa o Thales, depois eu tenho, bom, eu tenho meu... Uma coisa que... Obrigado, Laís. Enquanto você foi falando, foi perguntando, eu fui pensando o seguinte. É a mesma importância
que nós temos todas as leis que regem o convívio da sociedade. Perfeito. Porque você imagina se a sociedade não tivesse lei, pudesse matar, pudesse roubar, a gente ia viver Não estado de pode, barbárie. não? Porque no Rio de Janeiro acho que pode. Se for até um celular, pode. Ah, não é? Embora não pareça, não pode. Caramba, em alguns achei casos que... não pareça, não pode. Então, assim, é a mesma importância, porque se a sociedade ela não tiver regras de convívio, e as leis nada mais são do que isso. Você tem as regras de convívio. A coisa vai tomar uma proporção que, enfim, vai virar uma balbúrdia completa. Então, Sua visão de síndico. a gente tem alguns condomínios espalhados aí no Rio de Janeiro, né? Alguns, né? Alguns é muito humilde, né? Alguns muitos. Fala quantos aí pra gente. A chamada tá sendo muito humilde agora. Esse ano a gente tá querendo chegar. Esse cara tá se espalhando pelo Rio de Janeiro numa velocidade. Lembra do Pink Cérebro? Tá Querendo dominar o mundo. É por aí. Então, o que a gente vê muito? O Thales também tem vários condomínios que ele toma conta, tanto da Zona Norte, Zona Sul, em outros locais. Primeiro, que é uma coisa muito de regiões turísticas. Esses locais que a gente tem um dos maiores problemas. Dependendo da Zona Norte, a gente não vai ter tanto problema de Airbnb, porque não é o foco dessas unidades aqui na Zona Norte. Eu tava querendo comprar um lá em Campo Grande, achando que ia conseguir fazer Airbnb lá em Campo Grande. Eu acho que não vai ganhar dinheiro, não. Poxa. Vai que a pessoa quer conhecer, né? Campo Grande, né? Aquele pedaço da Zona Oeste. Olha, até ano Vou passado... tentar explorar esse mercado, então. Olha, até ano passado, Belfort Roxo tinha Secretaria de Turismo. Então, assim, vai que... Eu não sei se você vai vai investir em algum imóvel lá. Desculpa, Belfort Roxo, não me cancela não, eu tô rindo, mas é com respeito. Não, eu posso falar, mas assim, tinha secretaria. Então, presumo eu que para... Se tem uma secretaria, porque tem pessoas interessadas. Exatamente. Ela atende pessoalmente, a secretária atende pessoalmente os 2 turistas que vão visitar Belfort Roxo. Então, voltando para esse assunto dos condomínios que estão em locais turísticos, eu acho que uma forma muito forte de acabar com muitos problemas de Airbnb é você ter um bom escritório de advocacia nesses condomínios. Não, ter Arruda e Pinto. Eu ia falar Arruda e Pinto, mas... Pode falar? Pode. Não, tem olha pra câmera lá e fala pra câmera lá. Arruda e Pinto. Tem muitos bons colegas. Não, tem sim. Tô falando Arruda e Pinto, mas tem vários aí, tem várias esferas, né? Nesse tem ramo. muita gente boa. Até o Pedro Barbosa também. Sim, um abraço, Pedro queridíssimo e um advogado mais do que competente. Vocês sabiam espetacular. que eu tenho certeza que você não sabe uma coisa do Pedro. Você assistiu o podcast? Não, né? Ainda não. O Pedro Barbosa, ele é formado em gastronomia. Isso eu sabia. Isso eu sabia. Outro dia a gente saiu pra almoçar e ele comentou comigo. Eu cheguei aqui, você tinha acabado de sair, ainda peguei ele e o doutor André Junqueira aqui e fiquei de bate-papo com ele. Ele é formado em gastronomia. Você é formado em mais alguma coisa, Thales? Olha, nem se você me pagar eu faço outra faculdade. E você, Laís, também não? Também não. Mas ele tem outra profissão que eu vou falar daqui a pouco, que nas horas vagas ele é jogador de futebol. Cada golaço, todo sábado tem um golaço. Ele posta na internet? Posta na internet. Então siga lá na rede social do Thales Arruda. Não sei se os lances ruins ele posta, né? Eventualmente a gente dá uma sorte, certo, eventualmente. Posso ser empresário para tentar te vender para a Arábia Saudita? De repente eu acho que tem vaga no Vasco. Tem? Olha, no Vasco não tá muito difícil de ter vaga. Que absurdo. Mas eu também não quero. No Vasco eu também não quero, gente. Pode deixar aqui. Só completando. Então, assim, eu acho hoje, esses condomínios que têm esse viés para Airbnb, o que eu aconselho? Ter um bom escritório de jurídico nesses condomínios. Por quê? Isso vai... ele vai ajudar o síndico, né? Na hora das notificações, vai colocar um medo nas pessoas que estão fazendo esse tipo de aluguel, porque como ainda não existe essa lei própria, o cara, ele mesmo vai começar a entrar em contato com as pessoas que vão dar locação para falar assim, cuidado, que tem regra, porque ele vai ficar com medo de ser multado. Então, assim, eu aconselho para todo mundo que estiver vendo agora esse podcast, tem um condomínio com Airbnb, tenha um bom escritório. Os temas, as regras de convivência até no Airbnb... leva para a Assembleia, estabeleça as regras, estabeleça a necessidade de apresentar os documentos daquelas pessoas que eventualmente foi feita essa locação, o horário de chegada, horário de saída, funcionamento, porque com as regras... ninguém pode alegar que não conhecia, né? Verdade. E foi a regra estabelecida pelos próprios condôminos. Eu tô olhando pro Marcelo aqui, porque o Marcelo não respondeu nada daquilo que eu perguntei. Vocês responderam, o Marcelo continuou falando de Airbnb e foi embora. Eu vou lembrar você qual foi a pergunta que eu fiz pra eles, tá bom? Beleza, tá ótimo. Você foi embora falando de Airbnb. A gente já falou de tanto assunto. Deixa eu perguntar que eu quero a sua opinião. Aqui é podcast. Qual a importância pra você
da Estatuto e da Convenção Condominial para uma boa convivência entre os moradores, a relação entre os moradores e síndico? Você como síndico, qual é o seu ponto de vista? Não era Airbnb, não? Não era, não. Então, tá bom. Não, o tema já tinha mudado e você continuou. A gente deixou porque sabe, né? Não tá legal da cabeça. Então, fala aí. Nossa, a convenção e o regimento interno são as leis, né? Que determinam o manual de boa convivência do condomínio. Então, se a gente não tem uma boa convenção, né? A gente estava até, antes mesmo da gente começar a fazer aqui nosso programa, a gente está falando exatamente, a convenção antiga, né, de 50 anos atrás, tinha muitas leis tinha muitas cláusulas que proibiam coisas que hoje a lei permite. É uma realidade, né? Uma realidade hoje. Antigamente, nós tínhamos convenção que não permitia ter cachorro. Síndico profissional? Síndico profissional não existia. O síndico tinha que ser morador. Então, assim, primeira coisa, eu acho que a convenção que determina, e inclusive a maioria dos condomínios teria que fazer essa mudança para fazer uma leitura mais atual, mais moderna. Legal. Né? E o regimento interno? O regimento interno é a nossa Bíblia, né? É a nossa regra de conduta dentro do condomínio. Tudo que tem que ser feito dentro do condomínio tem que estar ali determinado. Não está determinado? Leva para uma assembleia. Normalmente, nas nossas assembleias, a gente sempre tem uma linha do edital falando sobre o regimento interno para saber se quer colocar alguma coisa, se quer fazer alguma mudança. Né? Então, porque o regimento interno ele é muito mutável, né? Porque como é regra de convivência e o comportamento da sociedade vai mudando e daquela comunidade muda toda hora também, o regimento interno você vai levando ele habitualmente na Assembleia para adequar a necessidade dos próprios condomínios. E teve uma mudança. A gente já falou aqui da pandemia para cá. Assim, eu vou dizer para você, os condomínios, nessa parte de convivência, cara, mudou muito. E eu acho também que o regulamento interno, ele ajuda a uma convenção que está desatualizada, né? Porque como o regulamento interno, em tese, no geral, você pode mudar ele, então ele te ajuda a lidar com uma convenção que é mais antiga e te limita um pouco. Perfeito. Então, Perfeito. Então, como considerações finais dos dois, eu queria que cada um, ou os dois juntos, ou um complementasse o outro, e desse dicas naquela câmera ali, ó. Eu queria que vocês dessem dicas para o síndico, que ele possa pensar, ler a convenção, ou o estatuto dele, ou o regimento interno, e verificar se está obsoleto e se eles precisam de algum tipo de atualização. Umas sugestões, assim, 3 dicasinhas que tornem, assim, ele faça uma leitura rápida e descubra, poxa, isso aqui está desatualizado, isso aqui é melhor mudar. Acho que é melhor chamar o Thales Arruda para fazer essa mudança dessa convenção. Eu vou finalizar com isso, pode ficar tranquilo, fala aí. Olha, vou pro síndico, meter os temas aqui. Eu acho que regulamentar a questão do Airbnb, se pode, se não pode, se pode, quais são as regras de convivência. Qual outro tema que a gente tocou? A gente falou a parte de mercadinho, da parte de mercadinho também, colocar a questão de ter, né, o mercadinho no regulamento. Convenção, questão de convivência com pet. Convivência com pet. Novas tecnologias, como, por exemplo, carro elétrico. Eventualmente, portaria remota. São coisas que mostram que uma convenção, um regimento interno, ele está desatualizado, né? Se ele não tiver esses tópicos, Eu acho que o principal é o síndico olhar para aquele documento, né, para os 2 documentos, principalmente para o regulamento interno, que é do dia a dia, que é mutável. Sim. E olhar, vamos lá, para a realidade desse condomínio. Fácil de mudar, que é mais fácil de mudar. Vamos lá, qual é a realidade desse condomínio? Olhar o regulamento interno. Tá batendo com a realidade desse condomínio? Ou não tá batendo? O que essa sociedade anseia que o regulamento não abarca? Entendi. O que é necessário dentro dessa realidade? Por exemplo, regra de convivência de entrada com traje de banho. Sim. Cara, dependendo do lugar, você não tem essa necessidade. Perfeito. Agora, no condomínio que o Marcelo citou, você tem a necessidade de regulamentar natural. Sim, tem piscina. Não tem praia, mas tem piscina. Exatamente, mas pode ter um condomínio que não tem nenhum nem outro. Sim, então, assim, qual é a necessidade dessa cláusula para essa realidade? Perfeito. Acho que olhar o dia a dia, né? Olhar o dia a dia. Mas só que a gente está falando que já é quase 1 hora, né? E a gente não falou ainda do ponto, acho mais importante, sobre a convenção. Exatamente, para a gente fazer a mudança, são 2/3. E tem condomínios que a gente não consegue os 2/3. Só que hoje, né, a lei nos permite fazer uma assembleia permanente, 90 dias. Então, você facilitou muito para a gente como síndico. Porque as convenções não eram mudadas. Porque você não conseguia 2/3. Você imagina um condomínio com 500 unidades, você tem que recolher 2/3 de assinatura. Claro. Naturalmente era inviável.
Vai 50 pessoas numa assembleia, como que você vai mudar isso? Perfeito. Com a assembleia permanente, né? O doutor Tade pode até explicar como funciona esse tipo de assembleia. Quer dizer, hoje nós temos 90 dias para a gente fazer essa mudança. Então, acho que teve algumas coisas que facilitou muito a vida do síndico. Virtual também. Exatamente. Então, assim... Facilita muito, né? A lei trouxe... Como funciona isso? A lei trouxe a possibilidade da assembleia, inclusive virtual permanente, que nada mais é que você elenca determinados tópicos da assembleia normal, faz a convocação dessa assembleia num trâmite normal. Perfeito. Mas, ao final dessa assembleia, você pode votar para torná-la permanente. Tornando a assembleia permanente, entre a primeira assembleia e a última, você pode fazer assembleias em datas espaçadas, pré-estabelecidas, que, naturalmente, o condomínio precisa respeitar todas as regras de convocação para cada uma delas e fazer a convocação de todos os condôminos a participarem. E, ao longo desse período de tempo e dessas assembleias, o condômino que não pôde comparecer numa determinada data pode comparecer na data seguinte, o que facilita a obtenção dos quórums maiores. Porque, eventualmente, e pode fazer também de forma híbrida, pode fazer de forma online, o que facilita muito a votação, porque a pessoa pode estar viajando, pode estar morando... Posso resumir que são assembleias fracionadas com poder único de decisão. Por um tópico, por exemplo. Está sendo votado alguma coisa. Tem gente que vai numa, mas não vai na outra, mas aí na outra vai outra pessoa que não foi na primeira. No modo mais geral de falar. Né? Exatamente, no modo leigo de falar isso. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que você... Adorei chamar meu modo de modo leigo de falar. Muito obrigado, doutor Tales. Porque, por exemplo, você... Eu vou fazer isso com engenharia com o senhor também. Porque, assim, você precisa da obtenção de 100 votos. Vamos supor que na primeira você conseguiu 30, na segunda mais 20, depois mais 20... Você vai obtendo esses votos de forma fracionada, angariando procurações, enfim, tudo aquilo para conseguir a obtenção da quantidade de votos necessários. E quando você obtiver, você pode encerrar essa assembleia e aquele tema específico foi aprovado ou não também, né? Naturalmente. Quer fazer uma última observação? Não. Dependendo do tópico também, os próprios moradores entram nesse engajamento. Com toda certeza. O engajamento dos moradores é fundamental. É fundamental. Até porque a regra é para atendê-los. Sim. Então, dependendo da situação, quando é uma coisa que eles querem muito, ele bate na porta do vizinho, me dá sua procuração que eu vou resolver isso para você. Então, eu com essa assembleia permanente, né, ele falou chance, sobre escalonar as datas, né? Supondo. Bota uma para inicial, 30, 60 e 90. Bota uma por mês. Exatamente. E ali você vai vendo, cara, a gente precisa de mais de 20 votos. Pessoal, precisamos mais de 20 votos. Vê se você consegue ter o vizinho aí. Meu vizinho vou pegar uma procuração. Vou pegar uma procuração dele. Mas todas elas têm que ter poder de assembleia mesmo, né? Sim. O rito é exatamente igual. Tá. Inclusive, é necessário convocar todos os condôminos para todas as assembleias. E com todas as regras determinadas na convenção. Exatamente. Infelizmente, teria que terminar esse bate-papo, porque nós já estamos nos estendendo muito sobre isso. E eu quero agradecer imensamente. Desculpa a brincadeira, que a gente brincou muito aqui, mas quero agradecer imensamente. A graça é essa. A presença do Dr. Thales Arruda e da doutora Laís Dias. Que nome complicado, né? E eu acho que o Wesley é complicado. Dias. Tá bom. Marcelo, mais alguma coisinha? Não, eu só gostaria de consignar em ata aqui, tá? Oh, meu Deus. Que ele falou mal do meu Vasco. Eu quero fazer uma chamada... Difícil é falar bem. Eu quero fazer um desafio para você de casa agora, antes da gente finalizar. Eu quero que você, que não sabia que existia a sua convenção, que não sabia que existia o seu regimento interno, solicite ao síndico, pegue, tenha acesso a esse documento, dê uma lida. Se vocês acharem que está obsoleto, não é comigo que vocês têm que falar, não. Nem com o Marcelo. Sim. Eu quero que vocês vão lá na descrição desse vídeo e procurem um contato da Arruda e Pinto e façam uma consultoria com eles para tentar descobrir se existe uma solução para otimizar este documento. Tá bom? Não só... também tem que saber se tem... De repente tem convenção, mas não está registrada. Fui bem? É isso. Foi ótimo. Não é só ter a convenção. Essa convenção também tem que estar registrada. Tem vários tópicos que você tem que saber. Converse com o seu síndico, né? Veja se essa convenção sua está registrada certinho. Se as regras condominiais estão atendendo à necessidade daquela comunidade específica, que também é o principal, né? É mas pode ser que vocês não consigam analisar nada disso. Então, por favor, entre em contato na descrição de vídeo com a Arruda e Pinto e descubra se você está protegido e se está com uma regra de convivência adequada. Sim. Um abraço. Tchau, mundo condominial. Tchau. Até a próxima. Tchau. 1 hora.